Evangelho de João, capítulo 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho, José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chama o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor ministre a tua palavra com autoridade do Espírito Santo nos nossos corações, e que ela venha edificar a nossa vida, e que ela venha tocar o nosso ser, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos num contexto onde Jesus, ele está... Tem dia que eu passo calor, né? Hoje eu estou com frio. Está soprando aqui em cima de mim, aqui. Nós estamos num contexto onde Jesus estava na Judéia, na região sul ali da Palestina, região onde fica a cidade de Jerusalém, onde estão as principais autoridades do povo, o principal grupo de fariseus, as principais lideranças, onde estão ou se encontram... Foi, meu diácono? É frio só. Eu já desliguei aqui, Paninho. Eu já desliguei aqui. Pode ficar tranquilo, obrigado. Onde se encontra a maioria dos fariseus, e
a maioria dos membros do Sinédrio, portanto é uma região muito perigosa para Jesus estar. E é por isso, exatamente por isso, que toda vez que de alguma forma a presença dele começa a incomodar muito, começa a ter muito alarde, ele, como acontece nesta situação, ele volta para Galiléia, porque não é tempo. Jesus, ele está tentando, e durante muito tempo do seu ministério, ele tenta evitar esse tumulto. Durante boa parte do seu ministério, ele chega a dizer às pessoas para que elas não divulguem os seus milagres, para que aquelas pessoas que eram curadas digam, não conta para ninguém, fique em silêncio. Porque, de certa forma, um movimento perturbador precipitaria as reações políticas que mais tarde levaram Jesus à cruz. Então, ele volta para Galiléia, e o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria, pela região de Samaria. Geograficamente não é necessário. Geograficamente não é obrigatório que Jesus passe por Samaria para chegar a Galiléia. Haviam outros caminhos, e os judeus naturalmente costumavam evitar os caminhos de Samaria. Mas o texto diz, o evangelista diz que era-lhe necessário. Este necessário aqui tem a ver com a figura daquela mulher samaritana. Este necessário aqui tem a ver pela importância de que ele tinha um encontro com aquela mulher e precisava encontrá-la. E quando ele encontra com ela e fala com ela, e ela reage dizendo, como tu sendo judeu fala comigo que sou mulher samaritana, e o texto, o evangelista, ele tem o cuidado de nos explicar que os judeus tinham certa inimizade. E esta inimizade remonta a 722 a.C., desde os tempos que Samaria foi sitiada pelo Império Assírio, e Samaria caiu, a queda de Samaria em 722 a.C., dá início a um tempo de mistura, de miscigenação, onde o reino de Israel, já antes um pouco, com a figura de Jezabel, no período do rei Acabe, já havia uma inclinação daquela região samaritana de abraçar os deuses dos povos que os circuncidavam. E isso se tornou muito mais forte, muito mais marcante, quando a Assíria toma todo aquele território do norte, quando cai o reino do norte. E por conta disso, começa a haver um certo preconceito, porque os samaritanos deixaram de ser uma linhagem pura de judeus e eles se miscigenaram. Não só se miscigenaram fisicamente com os povos, mas eles se promiscuíram religiosamente com esses povos também. E então começa a haver um certo preconceito, mas não só isso. Uma outra coisa que afastou os judeus e samaritanos é que, de certa forma, os samaritanos rejeitavam o templo. E esse é um tema que esta mulher vai trazer ao debate com Jesus. Os samaritanos rejeitavam o templo como lugar de culto. Isso explica por que a rejeição e o preconceito se dava com os samaritanos e não se dava com os galileus, que também é um território do norte, que também foi tomado pela Assíria. Acontece que, diferentemente dos samaritanos, os galileus, eles abraçaram e declararam fidelidade ao culto do templo. E os samaritanos não. Eles permaneceram tendo os altos, os montes de Samaria como seus lugares sagrados de culto. E essa aversão ou essa rejeição do templo de Jerusalém, que os samaritanos não aceitavam e não abraçaram como lugar exclusivo de culto, constrói então esta rixa que há entre judeus e samaritanos. E os judeus, eles não falam com os samaritanos. É muito peculiar da ortodoxia judaica não se relacionar com os outros povos. Eles mantinham este distanciamento. E Jesus quebra esse protocolo, porque ele chega em Samaria e ele se dirige a uma mulher samaritana.
ele quebra 2 protocolos, não só o de falar com um samaritano, como ele quebra o protocolo de que um homem não fala com uma mulher sozinha, sem que ela esteja acompanhada do seu marido, sem que ela esteja acompanhada do seu marido ou do seu pai. E Jesus quebra, né? Mas o poço era um lugar onde essas conversas aconteciam. Se a gente olhar o Velho Testamento, nós vamos ver que o poço era o Tinder do Velho Testamento, sabe? Era o lugar onde a galera se encontrava e muitos romances começaram no poço. Lembra de Moisés e Zípora? Lembrem de onde Rebeca foi encontrada para ser levada para Isaac? Lembrem onde Jacó encontrou Raquel? Todos esses episódios, aliás, Jacó não só encontra Raquel, como tasca-lhe logo um primeiro beijo, logo nos primeiros no poço. Tudo isso acontece no poço. Porque o poço era esse lugar que estava afastado da cidade. Normalmente as mulheres iam sozinhas para lá e os viajantes passavam por lá. Então, de certa forma, era o lugar onde as pessoas se encontravam fora dos olhos dos fofoqueiros da cidade. Melhor, para a gente entender melhor esse contexto. E Jesus então encontra uma mulher no poço e vai conversar com ela. Não tenham dúvidas, irmãos, que durante parte desta conversa, essa mulher está achando que essa conversa é um chaveco, sabe? Durante parte desta conversa, ela está entendendo que tem um homem lhe fazendo uma proposta de uma vida melhor. E ela, que já teve 5 maridos, já estava no 6º que nem era dela. E veja que quando a conversa chega a determinado ponto, Jesus, que entende exatamente o que está se passando no coração dela, diz: chama o teu marido. Quando Jesus manda chamar o marido, não é à toa, não é Jesus não está atravessando o diálogo com um fato novo. Jesus está exatamente tocando no ponto que tem a ver com as sedes do coração daquela mulher. Chama o teu marido. Bom, vamos ao texto. O texto, ele diz que Jesus chegou, verso 5, chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Ela chega sozinha lá. Meio-dia é o horário que as mulheres já estão em casa preparando as coisas. Elas foram de manhã cedo buscar água no poço. Elas iam bem cedo, antes que o sol se levantasse, porque a distância era grande, porque cansa carregar os tonéis, os odres de água de volta para casa. As mulheres iam juntas para o poço, porque também lhes conferia um pouco mais de segurança. Não era aconselhável e recomendável andar sozinha. Mas esta mulher, ela tem alguma coisa que faz com que ela não vá com as mulheres da cidade. Alguma coisa a separa do convívio comum. Algum preconceito, alguma vergonha. Talvez a história da sua vida torne ela uma mulher marginalizada, e não era à toa, a mulher que já teve 5 maridos e já estava no 6º, que nem era seu marido. Certamente as mulheres da cidade não se relacionavam com ela, ou talvez ela mesma se sentia tão constrangida da sua condição, que ela ia para o poço no horário onde ninguém estaria lá. Ninguém estaria no poço com o sol do meio-dia. Mas ela sim. Ela estava lá. Sabe aqueles dias que você também está assim? Que você não quer ver ninguém. Que você quer ficar sozinho consigo mesmo. Que você está cheio de questões no seu coração que ninguém consegue entender porque elas são só suas. Sabe aqueles dias que a gente planeja, que a gente só queria ficar isolado,
Se a gente pudesse não trabalhar, se a gente pudesse não sair de casa, a gente se trancaria no nosso quarto e ficaria deitado ali. Sabe aquelas questões que a gente não tem ninguém com quem dividir ou com quem falar? E que a nossa única companhia é o nosso travesseiro, é o nosso silêncio? Sabe aqueles dias que você busca um refúgio? Sabe aquele dia que você sai e se afasta de tudo, de todos, e você precisa dar uma pausa na sua vida? Sabe aqueles dias que você tinha vontade de desistir de tudo, de jogar tudo para o alto, casamento, filhos? Aquele dia que o cansaço bate, aquele dia que a exaustão chega. Nesse dia, nesses momentos, nessas circunstâncias, nessa solitude, nesse vazio, nessa angústia, nessa dor, nessa depressão, Jesus está em algum lugar dizendo: é necessário que eu encontre você hoje. É necessário que eu encontre você hoje. Enquanto você tenta fugir de tudo, Jesus marca um encontro com você. Enquanto você tenta se esconder de todos, Ele diz: eu estou te vendo. Enquanto você quer se isolar de tudo, de todos, Ele diz assim: eu sou sua companhia. Eu estou presente. Eu podia passar por muitos outros lugares. Eu podia fazer qualquer outro caminho, mas eu decidi fazer este caminho. Eu decidi descansar neste poço, porque hoje eu marquei um encontro com você. E é assim que Jesus lida com as nossas dores. Ele está presente quando ninguém vê. Ele está presente quando ninguém ouve. Ele está presente quando ninguém entende. Ele está presente quando você está sozinho. Ele está presente quando todos te abandonam. Ele está presente. Você estará lá e Ele vai encontrar você, porque Ele ama você e Ele tem um propósito com a sua vida. Um homem que era seguido por multidões, 5, 10, 15, 20 mil, quiçá 30 mil pessoas. Um homem que tinha que se abrigar e muitas vezes se esconder das multidões. Ele escolhe encontrar uma mulher, uma pessoa. Ele, que é o Deus do universo, que chama cada estrela pelo seu nome. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que se passa no seu coração. Aleluia! Jesus marcou um encontro com você, porque Ele conhece as tuas dores. Ele conhece os teus pensamentos. E Ele decidiu cortar a sua história. Ele decidiu intervir na sua história. Ele decidiu aparecer no seu caminho. Você, escuta isso em nome de Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Há sinais, há gotas da presença de Deus, milagres. Os milagres que nos cercam são gotas que nos fazem lembrar do oceano da graça de Deus. A gente viveu uma experiência muito bacana lá em casa essa semana. Daquelas experiências que Deus nos dá para mostrar que Ele está presente. Elissa, vocês sabem, minha filha, que passou por um momento muito delicado de depressão, e a igreja acompanhou essa história com seus 15 aninhos, e toda a sua angústia. E neste processo ela pediu um bichinho que pudesse ser, sabe, um bichinho de apoio emocional. E ela
a gente conseguiu uma calopsita, e a calopsita fica com ela no quarto, solta no quarto. E a calopsita voa para ela e fica com ela no computador, e fica no ombro dela, na cabeça dela, e passa o dia ali em torno dela. Elas criaram este vínculo. Ela é bem arrediazinha, mas ela adora ficar com a Elissa. E esta semana a Elissa recebeu umas coleguinhas em casa, e a coleguinha, sem querer, a cachorrinha abriu a porta e a calopsita saiu voando e fugiu. Fugiu. E a Elissa ficou muito mal. Ficou mal a beça. E eu disse, deixa a gaiola aberta lá na varanda. E eu fui lá na varanda num certo dia. E olhei para aquela gaiola e falei, Deus, qual a chance deste pássaro voltar para esta gaiola? Eu falei, a chance desse pássaro voltar para essa gaiola é no meio de tanta dificuldade, de tanta dor que a Elissa tem passado, o Senhor dar a ela um sinal de que o Senhor está presente. E durante várias vezes eu ia na varanda e olhava para a gaiola para ver se a pássaro havia voltado. Mas Deus tinha um outro propósito. Asaf sonhou. Asaf sonhou que ele achava a calopsita. E num determinado dia, agora, anteontem, o Asaf que teria ido para a faculdade, todos saímos de casa de manhã, Elissa foi para a escola, Naum foi para o trabalho, eu fui para o trabalho, Margarete foi para o trabalho, e o Asaf que sairia para a escola, foi cancelada a primeira aula dele. E ele ficou em casa. O tempo necessário de alguém tocar o telefone e dizer, olha, ela está aqui, na piscina do prédio. E ele desceu lá com a gaiola. A calopsita estava numa árvore. Ele subiu na árvore, pegou a calopsita, botou na gaiola e levou ela de volta para casa. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance dele encontrá-la? E mais, qual a chance dele conseguir capturar? Imagine como se captura uma ave com as próprias mãos. Você já tentou pegar um passarinho? Como se captura uma ave com as próprias mãos? Sabe, meu irmão, pequenos eventos que vão dizendo para a gente, você não está sozinho. Há pequenas coisas que Deus está fazendo na sua vida para que você lembre disso. Você não está sozinho. Ele vê você. Ele conhece você. E o texto prossegue. O texto diz que os discípulos de Jesus haviam saído para comprar alimento. E ela então disse para Jesus no verso 9, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus, como eu expliquei, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Olha, eu gosto sempre de dizer isso, falei isso na semana passada. Toda a história que os evangelistas escolheram pela obra do Espírito Santo para colocar nos evangelhos tem um significado muito maior do que apenas a história em si. Há uma história por trás dessa história. Há uma história que contrasta aqui uma experiência de uma religião, do esforço
para uma religião que tem a ver com a graça de Deus. Água viva significa água corrente. O que é água viva? Tem gente que gosta de espírito. Água viva é uma... Não, água viva é um rio. Água viva é um rio, é uma nascente de água, é uma fonte de água. O que Jesus está dizendo é: se você me pedisse, soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria uma fonte de água. Eu não te daria um poço, eu não te daria um balde, eu não te daria um odre de água, eu te daria uma fonte de água. Uma fonte de água viva. Esta mulher, ela vai todos os dias ao poço buscar água. Ela tem o trabalho de enfrentar o sol, de enfrentar o caminho, de enfrentar o peso, de carregar nos ombros aqueles odres de água. Normalmente colocavam uma travessa de pau e penduravam os odres nela e assim se carregava para ir e se locomover longas distâncias. Assim é a experiência de quem fica buscando dessedentar as sedes da sua alma em outros lugares que não são em Deus. Só Jesus Cristo é fonte de vida, irmão. Só Jesus pode trazer alegria. Esta semana eu ouvi um menino, chegou a ser ator de TV famoso. Já falei dele aqui, ele tem uma página muito bem frequentada. Eu esqueço sempre o nome dele. Um pretinho de dreads que fala na internet. E ele estava contando o seu testemunho, dizendo que ele estava na TV, ele tinha dinheiro, a conta bancária cheia, cheio de mulheres, cheio de tudo que alguém pode desejar, fama, sucesso. E nesse momento, onde ele estava vivendo o auge do seu sucesso, ele vivia a maior solidão e angústia da sua alma. A Anitta, outro dia, deu um relato, eu não sei se alguém teve a oportunidade de ouvir o relato dela, dizendo: fazer tudo que eu faço, se prestar a fazer tudo que eu faço só para alguém que tem um vazio muito grande dentro do seu coração. E eu preciso saber, se eu tirar isso tudo, se eu tirar a minha fama, se eu tirar o sucesso, se eu tirar o dinheiro, o que sobra? O que eu serei sem isso tudo? Será que eu consigo sobreviver? Eu fiquei com muita compaixão olhando o sentimento de vazio daquele coração. É este vazio, porque, irmãos, é como tirar água do poço. É um esforço que nunca acaba. É um esforço que nunca termina. E Jesus está dizendo: eu tenho água viva. Eu tenho água viva. O profeta Jeremias, no capítulo 2 do seu livro, ele está diante do povo. E ele está vendo como Israel se promiscuiu com outros deuses. Como Israel começou a buscar solução para os seus problemas em outras fontes. E lá no capítulo 2, no versículo 13, o profeta Jeremias diz assim: o Senhor diz por intermédio do profeta Jeremias: duas coisas este meu povo fez. Duas abominações o meu povo cometeu. A primeira, eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva. E cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. O coração do homem tem um vazio que é do tamanho de Deus, meu irmão. Ele não pode ser preenchido por nenhuma outra fonte de água externa, artificial, rota. Aquela mulher tem um vazio e Jesus está dizendo: eu posso matar a sede da sua alma. Mas olha que coisa interessante. O texto prossegue dizendo, no versículo 15: Senhor, eu quero que me dê esta água para que eu não mais tenha sede,
nem precise vir aqui buscá-la. E aí Jesus intervém dizendo, vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher lhe respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Irmãos, por que Jesus não começou a conversa logo nesse ponto? Falando da contradição do comportamento dela. Por que Jesus começa a conversa dizendo, eu tenho uma água que vai matar a sua sede? E não começa a conversa dizendo, você está com a vida toda errada, mulher. Porque Jesus não veio para tratar o seu comportamento. Jesus não veio tratar o seu comportamento. Jesus não veio, viu, para você parar de fumar, parar de beber. Jesus não veio para tratar seu comportamento. Jesus não veio para que aquela mulher parasse de casar toda hora com um marido novo e arrumar marido que nem era dela e estar com o homem da outra, sei lá, se fosse. Jesus não está muito interessado nisso. Ele está interessado em matar a sede essencial da alma dela. Porque o comportamento dela é consequência do vazio do seu coração. Jesus está interessado em tratar teu coração. Jesus está interessado em encher a sua vida. Em que você esteja cheio da presença dEle. Porque uma vez cheio da presença dEle, a sede da tua alma se dessedentará. E você não precisará mais ficar buscando nos vícios ou em qualquer outra compulsão aquilo que vai te trazer prazer e aquilo que vai aliviar o teu ser. E é por isso que no livro Celebração da Disciplina, o autor ele faz questão de dizer como se trata comportamentos enraigados. Não é tentando lutar contra o comportamento, é se enchendo de Jesus Cristo. Faça uma proposta diferente para o teu coração. Em vez de você dizer, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, eu não vou olhar para aquilo, eu não vou fazer aquilo outro, eu vou evitar isto, eu vou evitar aquilo, em vez de você ficar numa neurose, tentando controlar os seus comportamentos, porque pode ter certeza, em algum momento, esta luta você vai perder, porque a carne, ela é fraca. Ninguém consegue vencer a luta contra os seus comportamentos enraizados. O caminho mais adequado a se fazer é admitir a fraqueza do teu coração. Admitir que nós não somos capazes de vencer o pecado com as nossas próprias forças. Admitir que nós somos, lá no texto de Jeremias que eu acabei de citar, o Senhor diz, por isso que o meu povo vive como escravo. Porque deixaram a fonte de águas vivas. Toda vez que o nosso ser está vazio, ele vai buscar beber em fontes de águas rotas, em poços vazios e profundos, que não são capazes de matar a nossa sede. E você vai retornar todos os dias ao mesmo lugar. E você vai retornar todos os dias ao mesmo ponto. E você vai fazer todo dia o mesmo esforço. E você vai ter todo dia o mesmo trabalho. E você continuará com sede. A não ser que a gente compreenda que em vez de a gente viver tentando dizer nãos, e nãos, e nãos, não posso, não devo, não olho, não provo, não toco,
a gente comece a dizer sim para as coisas que alimentam o nosso espírito de Deus. A gente começa a dizer sim para ter tempo com Deus, para ter tempo com a palavra, para ter tempo de adoração, para ter tempo de comunhão, para encher a nossa vida de Deus, porque quando a gente se enche de Jesus Cristo, a nossa alma fica cheia, porque, aleluia, quem crê em mim, do seu interior flui um rio de água viva. Rios de águas vivas. E aí o comportamento muda. E aí o pecado é vencido. Porque a gente tratou do que tinha que ser tratado, da sede do nosso coração. Quais são as angústias do teu ser? Quais são as fomes da tua alma? Jesus está interessado nisso. Jesus está interessado em resolver as questões da tua mente, do teu espírito, do teu interior. Jesus está interessado em pacificar o seu ser, porque Ele sabe que se a coisa se consertar por dentro, ela se conserta por fora. Mas aquilo que se tenta consertar por fora não conserta o que está dentro. A tentativa de tentar controlar comportamento não muda o que está se passando dentro do coração e da mente. Se não houver uma libertação interior do nosso ser, nós continuaremos escravos dos nossos corpos, dos desejos, das pulsões. Então Jesus não está interessado em tratar do fato dela ter 5, 6 maridos. Jesus está interessado em matar a sede dela. De matar a sede dela. Vai buscar Deus, meu irmão. Vai buscar comunhão com Deus. Vai buscar a presença de Deus. Porque quanto mais cheio de Deus, mais você muda. Quanto mais cheio de Deus, mais você muda. E o texto prossegue. Você tem razão, eu estou no verso 17, parte B. Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então lhe disse: agora sei, Senhor, que és um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja que coisa. Essa conversa é meio doida, né? Parece que ela vai mudando assim. Do nada ela dá uma guinada noutra direção. Mas a conversa está sempre na mesma linha. Imagine, irmãos, que esta conversa está se dando na língua que se falava em Samaria. Essa conversa não está se dando em grego. O evangelho foi escrito em grego. Mas essa conversa não está acontecendo em grego. Essa conversa não está acontecendo em latim. Esta conversa não está acontecendo em hebraico. Esta conversa está acontecendo em aramaico. Em aramaico havia uma palavra que tanto servia para falar do marido, como se referia para falar de um Deus, Baal. Baal em aramaico significa Senhor. Então uma mulher, ao se referir ao seu Senhor, e quando Jesus fala para ela, chama o seu marido, Jesus está dizendo, chama o teu Senhor. Ou seja, chama o seu Baal. Esta pergunta poderia ter sido, chama o teu marido, poderia ter sido interpretada como chama o teu marido, como também como chama o teu Deus. Chama o teu Deus. E ela diz, não tenho. Veja como tem tudo a ver. Porque logo depois ela começa a falar onde se adora a Deus.
Parece que a conversa inteira está se dando sobre o mesmo tema, sim. E ela diz, não tenho. Jesus diz, pois é. É como se Jesus dissesse, Samaria teve muitos deuses. Samaria teve muitos deuses. E o Deus que agora Samaria tenta adorar, não é dos samaritanos, é dos judeus. Olha só como bate certinho. Você teve 5 maridos, 5 Baals, e o Baal que você agora tem não é teu. Entende o contexto? Como nas entrelinhas tem uma história muito mais profunda e muito maior. Vocês já tiveram muitos deuses, e o Deus que vocês agora têm não é de vocês, é dos judeus. E ela então pergunta, qual o lugar de adorar esse Deus? Porque os judeus dizem que só no monte do templo, e os nossos pais dizem que é aqui nos montes de Samaria. E Jesus vai dizer, nem no templo, nem no monte, mas os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe, irmão, eu tenho repetido isso aqui, Deus não está preso às paredes, como na música do João Alexandre, Deus não está acorrentado às paredes de uma religião. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Importa que você entenda que Deus não é um conjunto de doutrinas, que Deus não é um conjunto de dogmas, que Deus não é um conjunto de objetos, que Deus não é um lugar, que Deus não está preso a um lugar, que Deus não está preso a um objeto, que Deus não está amarrado a um símbolo, que Deus não está preso a uma religião. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu nunca preguei com fundo musical assim. No máximo um tecladinho assim no fundo. Meu irmão e minha irmã, Deus se encontra em espírito e verdade. Deus não está nas coisas que você faz. Deus não está nos esforços que você faz para encontrá-lo. Deus está na sinceridade com que você simplesmente diga, Senhor, eu estou aqui, no meu poço, no meu vazio, na minha solidão, na minha angústia, na minha dor, na minha casa, no meu quarto escuro, no meu trabalho, na minha escola, na minha igreja, onde quer que você esteja, saiba que Ele vai ouvir você clamar. Ele vai ouvir você clamar. Então simplesmente fala com Ele. Simplesmente fala com Ele. E Ele estará lá. Ele estará lá. Ele estará aí com você. Não, Ele não está aqui porque você está na igreja. Ele só está aqui se você estiver em espírito e em verdade, com todo o teu coração aberto, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Fala comigo.